Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre como começar a investir. Nessa aula, eu irei explicar a vocês tudo o que vocês precisam saber para começar a investir em fundos imobiliários da melhor maneira possível. Bom, os fundos imobiliários, eles são relativamente mais simples de se analisar do que uma empresa. Os fundos imobiliários são fundos como os outros que nós vimos nas aulas passadas. Entretanto, eles têm a especificação de só poderem investir no mercado imobiliário. Entretanto, não são todos os fundos imobiliários que investem em imóveis. Alguns investem em títulos de renda fixa relacionados ao mercado imobiliário, alguns investem em outros fundos imobiliários, alguns investem em construção imobiliária. Então, você vai precisar analisar cada um dos fundos que você quiser investir. Para isso, existem 5 tópicos principais que você precisa analisar em um fundo imobiliário. A primeira coisa que vocês devem analisar é o estilo de gestão. Hoje em dia, a maioria dos fundos imobiliários tem uma gestão ativa, ou seja, os gestores buscam comprar imóveis, mas não ficam só com aquele imóvel. Ele pode comprar, se ele achar que está a um preço ideal, ele pode vender esse imóvel, comprar outro em outro lugar, fazer reservas para investimento, para fazer uma reforma no imóvel se necessário. Outros fundos, principalmente os mais antigos, têm uma gestão passiva, ou seja, eles compraram um imóvel e ficam recebendo a renda de aluguel e distribuindo para o cotista. Algumas pessoas preferem um tipo, outras pessoas preferem o outro tipo, então você vai ter que estudar sobre elas e decidir qual que você se adequa melhor. A segunda coisa é a estratégia, ou seja, o que aquele fundo busca fazer para ganhar dinheiro. Existem fundos que buscam investir em imóveis de logística. Outros fundos buscam investir mais em imóveis comerciais. Podem investir em imóveis industriais. Então, você tem que saber qual é a estratégia desse fundo. Assim, você pode balancear sua carteira se necessário para os fundos que forem se beneficiar mais ou menos de cada ciclo de mercado. A terceira coisa que vocês devem analisar é o foco da gestão. Alguns fundos, mesmo que tenham uma gestão ativa, eles não têm uma gestão tão ativa assim. Ou seja, o gestor tem um foco mais conservador. Então, ele vai comprar o imóvel. Se aparecer um comprador, ele pode vender se o preço estiver bem elevado, mas se não, ele não vai fazer muitas movimentações. Vai ficar com o imóvel parado para receber a renda e assim seguir o fundo. Outros gestores têm um foco mais ativo ainda e podem fazer outras coisas para tentar elevar a rentabilidade do fundo, como, por exemplo, se alavancar e buscar pegar dinheiro emprestado para fazer novos investimentos. Isso pode trazer um impacto positivo, caso dê certo, ou então pode trazer um impacto negativo, caso dê errado. Portanto, é importante você saber qual é o foco dessa gestão para você saber se ela é adequada a você ou não. Por exemplo, se você é um investidor mais conservador, provavelmente você vai querer um fundo que não faça tantas movimentações arriscadas assim, como pegar empréstimos, se alavancar para fazer outros investimentos, etc. Você vai preferir um fundo que compra o imóvel, deixa o imóvel parado lá, rendendo para você, que pense nas perspectivas de mercado, mas que não faça tantas movimentações assim que possa trazer algum impacto para o fundo. Já se você é um investidor mais arrojado, você pode buscar fundos que tenham mais alavancagem. Por exemplo, eu sou um investidor mais arrojado, então eu busco alguns fundos que façam alavancagem. Eu tenho um fundo na minha carteira, por exemplo, que tem 40% de alavancagem. Sendo assim, eu tenho que analisar por que esse fundo está fazendo essa alavancagem, o que ele está ganhando com isso, por que ele fez isso, o quanto que ele está pagando por isso. Então, vai trazer um esforço a mais de análise, que pode trazer um resultado a mais, ou não, mas se adequa ao meu perfil. Já se não se adequar ao seu perfil, então é importante que você não invista em fundos desse estilo e busque fundos mais conservadores também. O quarto ponto são as perspectivas de mercado, ou seja, se você está investindo em um fundo de logística, por exemplo, o mercado de logística está expandindo ou está retraindo? Por que ele está expandindo e por que ele está retraindo? Saber essas coisas é importante para você fazer uma análise melhor sobre por que aquele fundo está tendo aquele resultado. Por exemplo, você pode investir em um fundo de logística em um momento em que o fundo de logística está muito aquecido, em que os aluguéis estão subindo muito. Entretanto, pode ser um momento de virada no mercado em que os fundos de logística
possam passar a ter mais dificuldade para conseguir mais inquilinos, pode ser que eles tenham que baixar os aluguéis e tenham mais dificuldades. Por outro lado, pode ser que os mercados de escritório estejam em um momento de baixa, mas que daqui para frente eles vão subir em vez de cair mais. Sendo assim, seria melhor você investir um pouco mais em escritórios. Então, você saber quais as perspectivas de mercado de cada segmento é importante para que você saiba o quanto colocar de cada fundo na sua carteira. E por fim, os riscos de mercado. Os riscos de mercado nos fundos imobiliários são iguais aos riscos de mercado no mercado de ações. Ou seja, são aqueles riscos que estão relacionados ao mercado inteiro e que a empresa não pode controlar. Vou dar o mesmo exemplo que na aula sobre ações. A Covid-19. A Covid-19 foi uma coisa que impactou em grande parte os fundos de escritórios, justamente porque as pessoas não podiam ficar aglomeradas nos escritórios. Sendo assim, muitas empresas entregaram os escritórios, não renovaram o contrato e muitos fundos imobiliários acabaram com uma vacância muito alta, ou seja, ficaram com muito espaço para alugar. E assim, eles tiveram uma grande queda nos aluguéis que recebiam. Já os fundos de logística, por outro lado, tiveram um grande impulsionamento justamente porque os e-commerces precisavam agora de mais espaço para fazer a sua operação logística, justamente porque as pessoas estavam comprando mais pela internet, então elas precisavam entregar em mais lugares e precisavam estocar esses produtos que elas iam entregar. Outro risco de mercado que impactou grande parte dos fundos imobiliários foi as taxas de juros. Esse risco de mercado impactou muito os fundos de tijolo. Se você for ver o histórico de preço dos fundos que têm imóveis, por exemplo, você vai ver que do meio de 2021 até agora, começo de 2023, eles tiveram uma grande queda, justamente porque eles têm uma forte ligação com a taxa de juros. Já os fundos de crédito têm uma ligação com a taxa de juros também, só que ela é inversa. Então, eles tiveram um grande crescimento nesse período. Por outro lado, quando as taxas de juros caírem novamente, provavelmente os fundos de papel irão cair e os fundos de tijolo irão subir mais. Portanto, é importante você analisar quais os riscos relacionados a cada fundo para saber o melhor momento de investir em um ou em outro e o porquê que você está fazendo isso. Bom, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, não esqueçam de curtir esse vídeo e comentar abaixo tudo o que vocês acharam e suas dicas e sugestões para os próximos vídeos. Além disso, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e assine o sininho para receber todas as notificações. Se você não assistiu às últimas aulas, clique na playlist que está aparecendo na sua tela para ter acesso às aulas anteriores. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Tchau, tchau.